Depois vamos falar de dois tipos de sementeiras. Sementeiras em viveiro e sementeiras diretas na horta, como vos disse. Os meses de outono são realmente ótimos para fazer sementeiras, claro, que da época de outono. Existem algumas sementes que preferem ser semeadas no local definitivo, como por exemplo as favas. É um tipo de sementeiras que nós devemos fazer em local definitivo, na nossa horta. E as favas, ou até mesmo, por exemplo, plantar o alho, ou até mesmo a ervilha, gosta de ser semeada no local definitivo, aguenta perfeitamente as temperaturas mais baixas do outono e inverno. No entanto, podemos fazer sementeiras que vão precisar realmente de ser mais protegidas em viveiro. E podemos fazer essas sementeiras tanto agora nos meses de outono, até mesmo inverno, para adiantarmos as nossas plantações, os nossos cultivos para a nossa horta já de primavera-verão. Então, hoje vamos fazer aqui a sementeira de várias formas em viveiro. Podemos fazer em alvéolos, podemos fazer em copinhos ou em vasos individuais para ser mais fácil a transplantação. Podemos fazer também a sementeira em viveiro em vasos maiores e colocar em local mais protegido, como por exemplo algumas sementes de algumas saladas que até nós queiramos colher durante o inverno. Portanto, é isso que nós vamos mostrar agora a seguir. Então, para fazer sementeiras em viveiro, podemos aproveitar vários materiais até que nós tenhamos, alguns recipientes, por exemplo, como as caixas de ovos, que são muito práticas para fazer sementeira, que basicamente assemelham-se a este género de tabuleiros que são biodegradáveis, ou fazer as sementeiras em vasos, mesmo até vasos que vocês podem reutilizar das vossas plantas que trouxeram, por exemplo, do horto, trouxeram um amor perfeito para plantar no vosso jardim e depois de retirarem a vossa planta para transplantar, podem reutilizar estes vasinhos para fazer sementeira. E quais são as mais indicadas então para nós semearmos ou até mesmo comprarem germinadores, aliás, os germinadores que são basicamente este género de tabuleiros já com os alvéolos separados e que nos facilitam também a propagação das nossas sementinhas. Qual é que é a diferença entre semear neste género de propagadores ou germinadores ou nestes vasos isolados? É que nós muitas vezes quando fazemos a sementeira nestes vasinhos isolados vamos ter mais facilidade em transplantar a nossa muda para o local definitivo porque não temos muitas vezes que mexer tanto na raiz. E vamos ver exatamente aqui isso porque ao termos que retirar aqui as nossas mudinhas deste espaço para depois transplantar, vamos ter que ter mais cuidado para fazer quase que um género de desenformar a nossa planta, não é? Que está aqui no fundo neste género de alvéolo e portanto às vezes o trabalho é um bocadinho mais complicado. Então o que eu sugiro é as plantas que vão demorar mais tempo no fundo a ficarem prontas para a transplantação, coloquem-nas nestes copinhos separados e aquelas plantas que germinam com mais facilidade, que são mais rápidas, podem-nas semear nestes alvéolos, ou seja, o ideal é não estarem aqui muito mais do que 3 semanas a 1 mês no máximo. Quando nós vamos fazer a germinação das nossas mudinhas em viveiro, temos que ter muita atenção porque elas vão ter que fazer algum esforço para sair no fundo da sua casca e acordarem, ou seja, vamos ter que lhes dar um substrato bem fofinho, bem leve, ou seja, nunca utilizar, em primeiro lugar, terra do jardim, é completamente proibido terra do jardim ou terra de outros vasos, porque inclusive podem trazer alguma bicharada e alguns contaminantes. E a ideia aqui do substrato ser mais leve é porque nem todos os substratos são tão leves assim para as nossas sementes acordarem e saírem da casca. Eu vou semear ervilhas. As ervilhas é um cultivo que aguenta perfeitamente ser semeado diretamente e até quase prefere ser semeado diretamente. Mas eu já tenho algumas ervilhas semeadas diretamente e estas, como agora vem o tempo um bocadinho mais frio, vou germiná-las aqui e depois vou transplantá-las, vou ver se elas conseguem aguentar e transplantá-las mais para a frente para, enfim, ter aqui a produção de ervilhas desfasadas. Nós agora vamos semear nestes copinhos que é mais fácil depois transplantar, porque elas não têm que ser desenformadas. Então o que é que eu vou fazer? A sementeira deve ser sempre, muitas vezes as pessoas têm dificuldades, enfim, têm algum receio de fazer sementeira e a sementeira não tem dificuldade nenhuma. Posso vos dizer que a maior dificuldade acontece depois da germinação, que é desde que a minha semente sai, não é? Acaba de germinar, até que ela fica no ponto de ir cá para fora e transplantar. Portanto, ou seja, é manter as nossas bebés saudáveis até elas crescerem de forma adequada para vir cá para fora.
O difícil não é a germinação, desde que nós não vamos colocar a nossa semente numa profundidade demasiado grande. Portanto, há sempre aqui uma certa proporcionalidade. A ervilha é uma semente ainda bastante grande, portanto é quase que das sementes, à semelhança da fava, é maior, mas a ervilha, a beterraba, a selga, que eu também vou semear, acelgas, exatamente, a beterraba tem umas sementes maiores do que, por exemplo, a couve, a alface. Portanto, a ideia é, quanto maior for a semente, maior vai ser a profundidade onde a gente vai colocar a semente. A semente coloquei, fiz um pequeno buraquinho, neste caso fiz com esta colherzinha, mas podia ser mesmo com o dedo, e agora é só mesmo tapar com algum cuidado, ou até mesmo com o dedo, que é mais rápido, como vocês podem ver, e a seguir vamos ter que regar, está bem? Vou regar tudo ao mesmo tempo, portanto não vou regar já. Não se esquecerem de marcar, que é uma coisa que eu normalmente esqueço, que é marcar a data e a variedade que nós semeamos, porque existem várias ervilhas, estas são de quebrar, é a ambrósia, tem um nome interessante. Existe aquele vedom que é sem ser de quebrar, que é a ervilha de grão. E eu vou semear ainda o quê? Vou semear agora nestes pequenos alvéolos, que também nos facilitam depois a transplantação, mas que podia ser neste, por exemplo, nestes que eu já vos vou mostrar também a forma poderia ser nestes, não vai ser nestes, mas poderia ser nestes, a acelga. Ao menos divirto-me aqui a semear. Estão a ver, o buraquinho é proporcional ao tamanho da semente. Aqui a acelga é ligeiramente mais pequena, portanto fizemos um buraquinho mais pequeno. Portanto, se a semente for ainda mais pequenina, que é o que eu vou fazer agora e vos vou mostrar essa prática na sementeira direta, vamos semear já diretamente umas sementinhas mais pequeninas, praticamente não temos que fazer buraquinho, fica quase que só à superfície. E pronto, e agora é só mesmo tapar, que é para elas ficarem bem quentinhas, não é? Quando nós temos sementes tão pequenininhas, não é? Elas são tão pequenininhas que eu praticamente vou quase que só fazer aqui uma ligeira caminha para as acomodar e praticamente nem precisava de fazer grande buraquinho, não precisamos fazer praticamente nenhum buraquinho. Eu vou colocar neste caso duas sementinhas, elas são realmente minúsculas, pequenininhas, não é? Portanto elas ficam realmente mais à superfície e só condiciono aqui o substrato de maneira muito levezinha. Se elas germinarem as duas, vamos retirar uma e deixar neste copinho apenas uma couve, neste caso eu semeei aqui a Nero de Toscana, portanto até elas estarem prontas para transplantar, que seria neste tamanho. Não precisam de estar tão grandes como estas aqui são couves também, até elas estarem deste tamanho. Estas curiosamente é a Nero de Toscana, estão a ver aqui, estas aqui. Até estarem assim elas vão demorar pelo menos 45 dias. Portanto, estamos a falar aqui 3 semanas aproximadamente e estamos a falar assim aqui de mês e meio, já após a sementeira, não é? Bom, já fizemos então aqui a sementeira das nossas bebés, nas nossas sementeiras aqui em viveiro. E quais são os cuidados? Depois fazemos estas sementeiras, ou seja, até as sementinhas acordarem, nós temos que ter o cuidado de manter primeiro sempre a nossa sementeira regada. É claro que o regador pode ser utilizado desde que seja um regador de jato fino, ou seja, não pode ser obviamente um regador daqueles muito grandes, porque senão vai lavar e vai inundar as vossas sementeiras, não é? Principalmente quando elas são feitas às vezes em alvéolo. Podem utilizar os borrifadores, mas muitas vezes os borrifadores não molham suficientemente o substrato, portanto é importante molhar bem, manter bem úmidas as nossas sementeiras, porque o que é que as sementes vão precisar agora, no fundo, para acordar e para germinar? Elas vão precisar, não precisam até acordar de muita luz, elas podem ficar no interior até da nossa casa, no nosso espaço. O que elas precisam é umidade e calor, ou seja, uma temperatura agradável. Então, se vocês tiverem um género de uma mini estufa, ótimo. Se não tiverem, podem arranjar ou adaptar algum tipo de efeito, pode ser até um plástico que tenham de outras embalagens para tentar, no fundo, fazer aquele efeito de microestufa, não é? De estufa, aliás, de microclima, queria eu dizer, portanto, de estufinha que vai manter as nossas sementinhas aquecidas, com a umidade elas vão acordar. Depois da germinação, e é aí que vai residir um bocadinho a nossa principal preocupação, então aí sim nós temos que lhes dar muita luz,
Luz bem difusa, mesmo que esteja num sítio interior, preferencialmente devemos ter luz bem espalhada, porque senão elas vão ter tendência a procurar a luz, ou seja, a ficar inclinadas, a estiolar às vezes até, que é crescerem com o calzinho delas, ficarem muito altas, e normalmente não funciona muito bem, porque também tem tendência a partirem mais facilmente. E antes da transplantação, um cuidado, estas já estão mais do que no ponto de transplantar, eu já transplantei aqui algumas, já estão aqui as chalbelos, já fui fazendo transplantação para a minha horta. E o que é que eu normalmente alerto sempre? Antes de transplantar, para ser mais fácil quando vocês fazem sementeira em alvéolos, tentem fazer aqui, regar bem, eu já reguei antecipadamente, mas façam uma rega que é para que elas mais facilmente saiam do lugar. Ou seja, do lugar, elas não saem do lugar, para que mais facilmente elas se consigam desenformar, é isso que eu queria dizer. Ou seja, cá está, aqui a minha sementinha, a minha plantinha bebê, que se eu a regar antes bem, esta não foi bem regada, olha, talvez ainda podia ter sido mais molhada. Quanto mais molhar aqui o meu alvéolo, quanto mais molhado ele ficar, é mais fácil desenformar. E olhem para esta bebê, tão fofa, prontinha para ir para a horta. É preciso paciência, as sementeiras exigem paciência, mas compensam porque nós conseguimos plantas muitas vezes mais, digamos que mais preparadas, não é? Para as nossas condições, e conseguimos também conseguimos ter mais variedade na nossa horta, porque por vezes é mais difícil encontrar aquelas variedades que nós queremos transplantar para a nossa horta. Por exemplo, a Nero de Toscana é um tipo de couve muito rústica, muito adaptada, muito facilmente adaptada a qualquer tipo de local, e não é tão fácil de encontrá-la quanto isso, por exemplo, em qualquer viveiro. Então está aí uma boa sugestão. Agora vamos falar das sementeiras diretas, ou seja, que são as sementeiras que se fazem no local onde as nossas plantas vão crescer até ao ponto de serem comidas. Tadinho, minha fofura. Agora vamos semear, fazer uma sementeira direta de rabanetes. Então, já falamos das sementeiras em viveiro e agora vamos falar das sementeiras diretas. O que é que são as sementeiras diretas? Em local definitivo significa que são as sementeiras que nós vamos fazer da nossa semente até ela ser cultivada para nós colhermos. Ou seja, eu vou neste momento utilizar aqui este vasinho e para semear, vamos semear aqui rabanetes. E eu vou-vos mostrar que não é assim tão difícil, mas poderia ser, por exemplo, a rúcula ou a mizuna, e é fácil termos alguns vasinhos, mesmo em locais até mais protegidos das nossas varandas, para podermos colher algumas destas folhas para nós utilizarmos depois nas saladas. O rabanetes, por exemplo, é uma raiz que consegue aguentar perfeitamente bem as temperaturas de outono e inverno e tem um crescimento rápido, portanto é uma boa forma de começarem a semear utilizando algumas sementes que germinam e que crescem relativamente rápido. Então, eu vou semear então aqui os rabanetes. E como é que nós vamos fazer a sementeira direta? Eu vou-vos mostrar aqui porque é mais fácil aqui agora na gravação, mas podia ser aplicada esta técnica num canteiro qualquer do vosso jardim ou num espaço maior do vosso jardim ou até num vaso maior, portanto, como vocês entenderem. Eu vou fazer então, nesta pequena floreira, o que é que eu vou fazer? Vou espalhar as minhas sementes, não interessa se eu vou colocar sementes a mais, porque no final, depois da germinação, eu vou retirar o que está em excesso, ou seja, vou fazer a tal chamada monda ou repicagem das minhas mudinhas. Então vou buscar as sementes dos rabanetes, vou semear estes, já semeei aqui estes brancos. Então, vou semear estes rabanetes, que é uma variedade que dá para semear o ano inteiro, é o Sacha. Eu gosto de utilizar, há bocadinho não vos falei, mas gosto de utilizar ou sementes que cultivei na minha horta ou sempre sementes de origem biológica. Acabam por ser sempre sementes mais resistentes a pragas e são sempre mais fáceis de cultivar. Como podem ver aqui, as sementes de rabanetes são bem mais pequenininhas do que há bocadinho as sementes da selga e até as sementes de ervilha, e portanto eu vou só espalhá-las, e neste caso vou fazer aqui uma sementeira aleatória, vou espalhá-las bem. Os rabanetes podem ficar, podem mesmo depois, quando vão fazer a monda, podemos retirar o excesso e deixar só 5 cm entre cada plantinha. E agora podia fazer o seguinte, tento cobrir, ou então pego mesmo um bocadinho de substrato e coloco um bocadinho por cima, só mesmo para fazer aqui uma ligeira cobertura. No final de cobrir, acabo por tentar acondicionar, aconchegar aqui um bocadinho bem as minhas sementinhas, não é?
não é preciso compactar muito, mas o substrato é bem levezinho, portanto ele acaba por ficar bem fofinho e como podem ver, estão a ver a absorção da água. Se não acontecer isto, o que é que quando vocês regam não existir uma absorção rápida da vossa água que estão a fazer a rega, o substrato quer dizer que não tem a porosidade adequada para, enfim, para as próprias sementes ficarem úmidas, não é? E não encharcadas, porque é o que se quer, é que fiquem úmidas, mas depois que não fique aqui propriamente água parada para não se desenvolverem os fungos. E já está. No espaço de 3, 4 dias vão estar aqui a sair da casca rabanetes, portanto eu vou-vos dizer depois para acompanharem a minha página no Instagram, onde eu vou partilhando nas stories aqui a evolução deste cultivo. Quando eles germinam, isto foi germinado, isto não são rabanetes, mas é um cultivo muito semelhante para, por exemplo, poderem fazer, como disse há pouco, de forma direta, a rúcula, para poderem cultivar no local definitivo. Quando germinam, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar fazer então a monda, que é retirar o que está a mais com algum cuidado. Ou seja, vamos tentar fazer aqui um desbaste das nossas sementinhas a mais. Requer alguma paciência, mas não deixa de ser meditativo, essa paciência que é necessária. Antes de fazerem isto, eu não estou a regar porque isto está úmido, mas antes de fazerem isto devem regar, que é para garantir que quando vão retirar as sementinhas que estão em excesso, neste caso as minhas plantinhas, as restantes não ficam abaladas, não é? Com essa retirada destas plantinhas novas. Estava eu aqui a fazer a monda e a Maria, que é a cameraman, perguntou: o que é que tu fazes com essas sementinhas que estás a retirar em excesso? Neste caso, estas que eu estou a retirar, não vamos transplantar, ok? Nós estamos a retirar o que está em excesso, estamos a fazer uma monda ou uma repicagem das nossas sementeiras diretas. Então podemos fazer duas coisas. Se elas estiverem no ponto que nós possamos, elas podem ser sempre utilizadas. Se a gente a retirar com algum cuidado, podemos quase utilizá-las como micro germinados, no fundo são germinados, podíamos retirar a raiz e utilizá-las quase como os micro germinados nas nossas saladas, ou então, em último caso, deitá-las no compostor e compostar. Portanto, elas não estão no ponto de serem transplantadas. Portanto, nós temos com cerca de 7 dias esta germinação, porque são sementes que germinam rápido, neste caso, à semelhança dos rabanetes, a rúcula germina também bastante rápido, e depois com cerca de umas 3 semaninhas, aproximadamente um mês, vamos começar a ter as nossas folhas para colher. Olhem aqui esta floreira que eu tenho tido sempre uma série de misturas de várias folhas para saladas. Aqui temos mizunas e mostardas e tenho sempre folhas para saladas para eu cortar, neste caso para as minhas saladas. E pronto! Então espero que tenham gostado destas dicas de sementeiras. Para vocês fazerem as vossas sementeiras, outono e inverno é tempo de semear. Tanto os cultivos para colhermos durante agora estes próximos tempos, como também os cultivos que nós queremos muitas vezes cultivar na nossa horta de primavera-verão. Qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, podem deixar nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.